Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês, mais uma vez. Estamos aí na lição de número 5, a instituição da monarquia em Israel. Estamos tratando aí, estamos no último trimestre do ano de 2019. O texto áureo está baseado em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e o versículo de número 5. Então todos os anciãos de Israel se congregavam e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos já não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha sofrer dolorosas consequências. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo de número 7, e também no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 7. Hoje, irmãos, nós trataremos sobre a questão do início da monarquia, sobre o povo de Israel. Quando os sacerdotes, os anciãos chegam para Samuel e conversam com Samuel, não fazem uma exigência, mas a princípio uma conversa, um pedido, para que eles tivessem sobre eles alguém que reinasse sobre eles. Porque Samuel já era um homem velho e eles apontam para Samuel um erro recorrente, Os filhos de Eli não seguiram o caminho do pai, se tornaram pessoas iníquas, fazendo aquilo que desagradava a Deus e transformando ali o templo em um lugar de prostituição, de suborno. E agora o povo observa que os filhos de Samuel também não eram tementes a Deus como seu próprio pai. Então eles fizeram um pedido: nós queremos agora ter um rei que julgue sobre nós, que reine sobre nós, que nós sejamos como as outras nações. Então começa o período da monarquia sobre o povo hebreu, o povo de Israel. A paz do Senhor a todos. E essa lição, ela vem para trazer aí do período de transição, que nós passamos com a época dos juízes. Nós já, nas primeiras lições, já passamos isso. E nessa situação, nós percebemos aí que haviam as 12 tribos que eram espalhadas, e no contexto histórico nós vamos observar que algumas tribos se sobressaíam além das outras, e também se tornava até um pouco difícil a defesa, porque algumas estavam do lado de cá do Rio Jordão, outras do lado de lá, e na época os filisteus que vinham das ilhas gregas, o povo que vinha do mar Mediterrâneo, eles eram muito fortes e tinham a arte do ferro. Então eles acabavam dominando muito aquela região, e eles estavam sofrendo tanto com os filisteus quanto os moabitas e os midianitas. Esses que eram meio parente deles, foi na relação de Ló com as suas duas filhas, aonde gerou justamente os moabitas e os amonitas. E nós percebemos aqui que há um olhar voltado do povo para as culturas pagãs, e eles estão sendo altamente influenciados pela vida dos seus vizinhos, e aí nasce o desejo no coração. Até Samuel, ele fica triste porque ele toma para si essa dor, acreditando que essa rejeição vem somente por ele, no caso, não estar exercendo o ministério. É óbvio que nós vamos olhar o pano de fundo e ver que Samuel, um homem escolhido por Deus, eleito pelo Senhor, exercendo o ministério como juiz, como profeta e como sacerdote, ele acabou não conseguindo levar os seus filhos na mesma conduta, na mesma forma de agir, e o povo fica insatisfeito. As práticas dos seus filhos eram práticas abomináveis, eles acabavam desrespeitando o ritual sacrificial, eles acabavam se prostituindo, aceitando suborno. Então o povo estava
desgostoso. Essa é a situação. Então surge essa oportunidade quando Samuel já se encontra numa idade avançada, eles fazem essa súplica e Deus fala com Samuel, diz: Samuel, calma que o negócio não é contigo. Na realidade, eles estavam saindo de uma teocracia, isso quer dizer o governo divino, né? E Deus utilizando sempre, na época, os juízes, e aí depois o Samuel se encontra o último juiz, e aí eles querem, na realidade, um reinado. Então, quer dizer, o governo passa a ser centralizado. Então, por um lado é bom, né, porque consegue se criar um exército. Se você imaginar, o pensamento humano mais ou menos estava voltado a isso. Quando havia, por exemplo, a incursão de uma tribo como os Moabitas, ou como os Filisteus, ou como os Amonitas, se fosse só na tribo de Ruben, então, para reunir as 11 tribos e ajudar na batalha era mais complicado. Não tinha um exército unificado, não havia um comando central. Então, é nesse sentido que vem. Então, mas aqui o autor ele ressalta a dificuldade da família, né? Quando você tem esse problema de o pai seguir um caminho e os filhos seguirem outro. E na época, diferente de hoje, havia uma tribo só para exercer o serviço sacerdotal. Hoje, Pedro, né, revelando pelo Espírito Santo de Deus, ele atribui o serviço sacerdotal ao indivíduo. Cada um de nós somos sacerdotes, né? Então, cabe a nós fazer o papel de sacerdote no nosso lar e aonde quer que sejamos. Do lado espiritual, porque já não tem mais, né, sacrifício de derramamento de sangue, mas sim participa do lado espiritual. Então, quando nós olhamos aqui, os filhos de Samuel trazem vergonha para o pai, trazem sofrimento e, por outro lado, até mesmo acaba tirando da linhagem sacerdotal. E veja que problema, para nós, por vezes nós acabamos enfrentando isso na sociedade, né? Quando os pais são piedosos, até educam os filhos no caminho do Senhor, e com o passar dos anos eles vão crescendo e eles passam a se tornar independentes e já não querem mais servir ao Senhor. Quando ainda saem dos caminhos do Senhor, não está tão associado, mas quando eles estão dentro do ministério, mas praticando as coisas que não agradam ao Senhor, aí vai o nome do ministério. É claro que nós não podemos comparar filhos de obreiros com filhos de sacerdote, né? Mas ministerialmente falando, fazendo uma analogia, nós vamos perceber que por vezes pode acontecer isso. O pai é uma pessoa que tem uma marca deixada no seu caminhar, na sua trajetória espiritual, e com o passar do tempo os filhos vão crescendo, e como eles estão ainda na casa de Deus, é possível que eles exerçam atividades ou cargos ministeriais, porém sem temor, sem a consciência do que é sagrado e profanando as coisas de Deus. E aí quem leva, no caso, a má fama é justamente aquele que está na liderança. Então se torna um problema para nós. Então, irmãos, aí nós vemos que, encerrando esse primeiro tópico, aí encerra, né, rejeitando os planos de Deus. Na verdade, onde há a fala de Deus com Samuel, que a rejeição não era com o profeta Samuel. A rejeição era com os filhos de Samuel, como também tinha acontecido com os filhos do sacerdote Eli. Então nós entendemos que eles rejeitam agora o governo de Deus. Até então, teocracia, governo divino, e agora eles querem um homem para que lhes comande. Samuel até lhes aconselha: vocês agora não serão dono de nada, não terão propriedade, não terão mais filhos, terão que pagar impostos, terão que respeitar. Mas foi uma escolha pessoal do povo hebreu, tendo em vista eles estarem cercados de outras nações, e o povo hebreu, desde que são formados como nação, eles sempre procuraram, de uma maneira ou de outra, se espelharem nas nações vizinhas. E aí fica um adendo para nós, né, que servimos a Deus, que a lição também tem que ocupar o nosso contexto atual,
Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não podemos perder nunca esse pensamento, essa crença, né? Pedro, o apóstolo Pedro vai nos orientar que nós somos peregrinos em terra estranha e que nós devemos comportar, né, no período da nossa peregrinação. Então, nós vemos que hoje Deus dá aos seus líderes a igreja e a igreja prossegue, o trabalho do Senhor prossegue adiante. A escolha de Saul como rei. Por que Saul? Vem uma pergunta, né? Porque tantos poderiam ser escolhidos, mas Saul foi escolhido pela altura, pela beleza, mas não levaram em consideração que para liderar o povo de Deus precisava alguém voltado para Deus. E é interessante que o povo escolhe alguém que era acostumado a lidar com jumento, com mula, né? E agora ele precisaria lidar com o povo. E Saul tinha alguns problemas de caráter. Ele era ciumento, ele era um homem muito nervoso e ele era precipitado. Mas Deus aceita a escolha do povo. Deus aceita a escolha do povo. Deus, vamos dizer que Deus, numa linguagem para a gente entender, Deus respeita aquela decisão. E aí nós não podemos esquecer, né, irmãos, que por vezes Deus vai respeitar nossas decisões, mas não quer dizer que esta é a sua soberana vontade, que foi a questão de Saul. Não era a vontade soberana de Deus, mas o respeito à escolha do povo. Eu até costumo dizer que alguém fala muito da democracia, mas quem foi primeiro democrático foi Deus, né? Deus, ele agiu com democracia, ele permitiu a democracia. Escolhem quem vocês quiserem, e aí nós vamos partir agora para o ponto em que Samuel unge Saul como rei de Israel. Nesse momento, nós podemos perceber que Deus não só aceita, como permite que ele experimente a manifestação do Espírito Santo de Deus, que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, diferente de como é no Novo Testamento, na nossa era, em que o Espírito Santo habita no nosso coração e ele é aquele que conduz o indivíduo, né? Então, naquela época, o Espírito de Deus se apoderava do ser humano, ele vinha sobre a vida do ser humano, e aí as obras que ele manifestava eram obras do Espírito Santo. Tanto é que em todos os momentos que Saul se sobressai, tanto naquele momento em que ele mata 2 bois, esquarteja e manda uns pedaços de cada boi para as tribos, dizendo isso se fará aos bois das tribos que não vierem participar da guerra para ajudar os irmãos dele, havia manifestação do Espírito Santo de Deus. É interessante como o homem pode começar de uma forma sublime, santa, até profetizar, como foi o caso de Samuel, né? De Saul. Saul, ele vai, se encontra no rancho dos profetas e ele profetiza. Quer dizer, ali ainda vai ter uma passagem que muitos pregadores usam, né? Que o seu coração foi transformado em outro, ele passou a ser outro homem, porque ele passa a ter uma experiência divina, ele passa a ter o privilégio de profetizar. Então, ele se destaca. No começo, ele tem uma jornada muito boa. Porém, o que ocorre? Nós vamos ver que ele limpa a idolatria, ele fecha as casas de adivinhação, as cartomantes, tudo isso. E aí, com o passar do tempo, aquilo que ele havia expulso, né, ainda estava no seu coração. Essa é uma das grandes dificuldades nossa, né? Que quando nós conseguimos de forma exterior vencer o mal, mas ele ainda se encontra armazenado no nosso coração. Eu vejo o exemplo depois de Davi, que vai matar urso, vai matar leão, mas não vai conseguir matar a prostituição, né? Ele vai estar com aquele desejo no seu coração. Então, por vezes, nós às vezes nos preocupamos com coisas que são mais visíveis e são grandes e tropeçamos ou nos perdemos nas coisas pequenas. Porque a caminhada com Deus é uma caminhada que ela demanda paciência, porque
A jornada é longa, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma jornada longa. Então é o somatório de todos os dias que vai revelar aquilo que está no seu coração. Então tem pessoas que surgem no cenário como cometa, né? E acabam também sumindo como cometa. E já tem outros que brilham como estrelas, sempre brilhando, sempre brilhando. E esse é o desejo do nosso coração. Saber que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, em muitos momentos aceita aquilo que o homem pede, sem ser a sua vontade plena, né? Porém, aos poucos deixa-se revelar aquilo que está no coração. Então, nem todo mundo que profetiza, nem todo mundo que opera milagres tem a aprovação de Deus. Muitas são as posições que as pessoas ocupam devido à sua habilidade natural, à sua beleza física, à sua capacidade de oratória, porém o Espírito de Deus está longe da pessoa. E ela continua no cargo, porque Saul ele vai reinar 40 anos, assim como Davi e assim como Salomão, o filho de Davi. E é interessante, mas que aí estão os sinais, né, da confirmação da unção, né? Ele encontra, né, as jumentas perdidas do pai, né? Ele encontra, né, também os profetas subindo para o monte. Ele recebe a unção, profetiza, né? Mas não permanece, porque nós devemos ter uma preocupação. Não é da maneira que começamos, é da maneira que vamos terminar. Tem um provérbio que não é o quem bem começa. Não quero ver como bem começa. Quero ver como bem termina. E Deus falou isso com o profeta Daniel. Tu, porém, vai até o fim. No fim dos teus dias é que você vai ter um descanso, mas você tem que ir até o fim. E Saul, ele tem a confirmação e ele tem todo um agir de Deus na sua vida para ser um grande líder. Aí, irmãos, sempre trazendo para nós como a igreja da atualidade. Precisamos começar bem, reconhecemos que temos a promessa de Deus, mas quando nós reconhecemos que temos a promessa de Deus, não podemos nos apegar nessa promessa como algo que Deus se torna obrigado a cumprir. Saul profetizou, teve a confirmação, a promessa de Deus, mas o empenho da palavra de Deus cessou na vida dele, como ele começou a desobedecer. E ele não assume, né? Ele tem um orgulho no seu coração, porque tirando quando ele traz o rei Moabita, o Agag, né? Mas na situação dos filisteus, acredito que é os filisteus, que ele sacrifica antes que Samuel chegue, né? Porque ele vê que o povo está escondido, o povo está temeroso, e ele vê que a batalha está saindo das suas mãos. E aí, pelo lado humano dele, ele age de forma precipitada e faz aquilo que não devia, que é sacrificar o Senhor. É incrível como, às vezes, o nosso medo, né? Ele vai acabar revelando o nosso orgulho, porque através do medo vem o orgulho dele. Ele está pensando não só na manifestação do poder de Deus, mas também pensando no seu bom nome. Por vezes nós pensamos mais no nosso nome do que naquilo que se diz respeito à obra de Deus, ao Evangelho, né? Muitas pessoas até têm medo de fazer alguma coisa, porque se não der certo, aí ele vai ficar envergonhado. Ao passo que aquele que tem fé confia que se Deus manda, ele vai até o fim. Até mesmo quando não parece que vai ter vitória, né? Porque a questão da fé é isso, é quando Pedro é confrontado e diz, agora pode jogar a rede. E ele vai dizer, Senhor, eu sou pescador, tu é pregador, eu vivo disso, eu até vou, pela palavra que tu tens empenhado, eu vou fazer, não acreditando. Mas a obediência, muitas vezes, é muito mais importante que o sentimento nosso. Porque por vezes nós queremos primeiro sentir para depois fazer. Enquanto que a fé, ela nos determina a fazer mesmo não tendo certeza daquilo que vai acontecer, mas se Deus manda, e aí acontece, né? Ao ponto que o próprio Pedro, ele se prostra e se afasta de mim porque eu sou pecador. Então é interessante nós notarmos essa posição, que Saul, ele
ainda coloca a culpa no profeta, né? Quando Samuel chega, ele disse, olha, tu atrasou, chegasse fora de tempo e eu tive que fazer. E é terrível quando você trata com alguém que não reconhece o seu erro. É a síndrome da Eva, de Adão, né? Que é assim, olha, a culpa não foi minha, a culpa foi da mulher que tu me deu. E aí a mulher, a culpa não foi minha, a culpa foi da serpente que me enganou. Coitada da serpente, não falava mais, aí morreu com a culpa. Mas então, é uma questão de hombridade quando eu, você, assumimos o nosso erro, olhamos para a nossa situação e reconhecemos que nós, em determinados momentos, erramos e erramos feio. Mas Deus é misericordioso e compassivo e Ele nos dá sempre oportunidade quando nós nos arrependemos. Verdade. É isso aí, queridos irmãos. Estamos aí no terceiro tópico, né? O rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência, né? Saul logo se sobressaía, era tido como o homem mais alto, um dos homens mais bonitos de toda a nação, mas logo, o mais importante ele perde. Ele recebe confirmações, mas ele perde o principal, que é o respeito, o temor à palavra de Deus. Que é algo, irmãos, que nós precisamos ter no nosso coração, que a palavra de Deus não muda. E ao perder o temor do Senhor, depois da morte de Samuel, ele vai ao encontro da profetisa, né? Quer dizer, da cartomante, da feiticeira. Então, de Endor, né? Que ele chega ao ponto de voltar atrás no que ele disse. Ele foi o responsável pela limpeza e agora ele vai atrás da sujeira novamente. Presbítero irmão Sérgio, isso tem muito a ver com a gente, porque outrora nós oramos para Jesus nos libertar e nos livrar de tantas situações, e agora nós estamos revivendo todas aquelas situações, dizendo, não, agora não tem problema. Eu sou forte. Agora não é mais pecado. Eu sou forte, eu vou flertar aqui eu vou ver até que ponto eu vou ir, irmãos, e nós precisamos ter um cuidado, porque flertou com o pecado, casa com ele. Às vezes a pessoa até tem opção, né? Porque hoje tu pode beber uma cerveja sem álcool, beber um cigarro, fumar um cigarro sem nicotina, Então, quando você menos percebe, o desejo é tão grande que aí você começa a só trocar de nome, né? Na realidade vai começando, aí vem as músicas tão semelhantes aos que eram do passado, quer dizer, daí como é que se diz? É o sertanejo gospel, o funk gospel, então até como se diz? O samba gospel, Não, por que não dizer, né, irmãos? Infelizmente, no período aí de junho e julho, nós temos as festas juninas gospel, e chega a ser um absurdo. E Saul incorre nesse mesmo erro. Porque ele volta, né? Ele já tinha... manda tirar, Deus usa ele, porque aí nós vemos que ele foi um homem usado por Deus, e para se voltar contra a idolatria não é algo comum, é só quando a pessoa é usada mesmo por Deus. Ele foi usado por Deus, mas ele volta atrás. E aí nós vamos ver que nós precisamos ter esse cuidado, para uma vez liberto, não voltar à mesma situação que estávamos antes. Os direitos do novo rei, o profeta Samuel, né? Ele esclareceu, ele avisou, né? Como seria esse reinado, né? Seria um rei que teria suas exigências, né? Porque o palácio ia precisar ser mantido, né? Não era só questão de ter agora alguém que ia dar a voz de comando, né? O povo agora ia ter um trabalho para voltar agora a pagar o imposto, a cozinha precisava ser mantida, a casa do rei precisava ser mantida, o palácio precisava ser mantido. E Samuel até mostra essas coisas, mas o povo estava com o coração voltado, né, em ter um rei. Então eles não acharam pesado, né? É interessante que para eles nada disso era pesado. Para eles estava tudo ok, desde que eles tivessem um rei.
o novo sistema político e aspecto teológico, né? Deus sempre cuidou de Israel, mas eles não entenderam isso, né, presbítero Sérgio? É a questão de Deus manifestar o seu amor, 40 anos no deserto e Deus provê, né? Tudo. Dando prova disso, nem o calçado, nada precisou comprar, porque havia uma adaptação. Então, nós percebemos que Deus, ele na sua misericórdia, ele está comprometido com o seu povo. Ainda no Novo Testamento nós vamos ver essa ressignificação quando diz que não devemos estar preocupados acerca do dia do amanhã, né? Porque assim como Deus cuida dos pássaros e também das plantas, muito mais ele tem cuidado daqueles que ele tem colocado e feito morada na vida do ser humano. Então cabe a nós, como aqui é esse exemplo, nós termos a confiança que Deus, pela sua infinita bondade, ele guarda as nossas vidas, ele protege o nosso lar, ele provê o alimento. Óbvio que nós vamos sempre ter a contrapartida do ser humano em viver em fidelidade, em amar ao Senhor sobre todas as coisas, em estar na dependência de Deus, trabalhando. Óbvio que há uns que vivem pela fé dos outros, né? Acabam vivendo pela fé, mas sempre querem a contribuição, querem a ajuda dos demais. Mas quando nós vivemos na presença de Deus, Deus ele provê, nos dando saúde, fazendo-nos ter um local para trabalhar, e mesmo quando não estamos trabalhando, Deus mesmo assim cuida de nós. Então, nesse novo regime, havia um peso excedente, porque a terra já não era mais das tribos, agora a terra fazia parte do rei, né? O rei é que mandava nas terras. Saul ainda não está bem estabelecido, ele está mais como um comandante de exército do que como um soberano. Isso vai chegar, a soberania vai chegar com Davi, né? Davi vai estabelecer o seu reinado, depois em Jerusalém, e o negócio vai começar a criar corpo. E o interessante é que, mesmo não sendo da aprovação de Deus, Deus vai se utilizar desse sistema de monarquia teocrática até o final, quando eles são levados ao exílio, né? E se eles não tivessem quebrado a aliança com Deus, o reinado ainda permaneceria até os dias de hoje. Porém, como nós vamos aprender, se nós desobedecemos, as consequências vêm. Saul só perde o reinado, mesmo não sendo o eleito de Deus, porque ele segue o caminho da idolatria novamente, ele passa a permitir que o espírito maligno entre na sua vida através do ciúme, do ódio que ele vai criando do seu genro, o Davi, né, depois de ter casado com a sua filha, e tudo isso vai finalizar com a rejeição e a tirada da sua própria vida. A descendência de Saul quase toda extirpada fica Mefibosete, mas os 3 filhos dele morrem na batalha, Jonatas e os 2 outros filhos morrem devido à desobediência. É incrível como nós, com a nossa desobediência, podemos trazer dificuldade não somente para nós. Porque quando nós pagamos pelo ato feito, é justo. O problema é quando nós acabamos avançando e a nossa família acaba perdendo com tudo isso. E o pastor Luciano tem experiência, já dirigiu congregações e sabe que muitas vezes a pessoa toma uma decisão de mudar de cidade, de mudar de emprego, de trocar de carro e de fazer outras coisas mais sem a orientação de Deus. E aí quem passa a pagar o preço é não só ele, mas toda a família. E lembrando, irmãos, que o presbítero Sérgio usou aqui o termo monarquia teocrática, explicando que essa monarquia teocrática era sempre o rei escolhido por Deus, né? Deus agora encerra com Saul, porque quando Samuel vai ter com ele, Samuel fala com ele, mas eu estou ouvindo um mugido, um barulho, o que está acontecendo aí? Não, eu guardei aqui para nós sacrificarmos ao Senhor. Samuel fala, não, mas a ordem era matar tudo. E ali nós vemos que Saul tinha perdido completamente o temor de Deus, que quando Samuel vira as costas, ele fala com Samuel, nada te agrada, nada para você tá bom. Não era para Samuel, era para Deus. Claro.
A questão ali não era Samuel, era Deus. E ele está tão ousado na sua desobediência que ele puxa Samuel pela veste, pela roupa, sendo ele um sacerdote. Ele rasga ainda a veste de Samuel e Samuel volta-se para ele e diz: como você rasgou a minha veste, rasgado também foi o teu reino, encerra aqui. E naquele dia Deus fala com Samuel: já me provi de um rei, pode ungir um novo rei. Eu já tenho um novo rei. E o incrível é como a desobediência cega a pessoa. Ele acha que por ter desobedecido e agora levando vários animais para o sacrifício, ele apaga o pecado dele, mantendo o rei vivo. Quer dizer, é uma questão que muitas vezes nós podemos incorrer nessa atitude, acreditando que uma obra pode acabar sobrepondo a outra. Ah, não, mas eu ajudo aqui, eu ajudo a colar, né? Se o sacrifício for oferta de finança, eu dei 5 bois aí para construir a igreja, e aí fiz mais, mas ainda está no adultério, ainda está no pecado, ainda está trazendo rei estranho. Então, continue em desobediência. Enquanto você não se arrepender e não abandonar tudo, e aquilo que era a morte, no caso os animais, parecia um desperdício, mas Deus não tem necessidade de coisas materiais. Ele, do nada, ele faz tudo. Deus não precisava de animais. Não, na questão nós vamos relembrar então a questão de Abraão, né? Sim, claro. Abraão leva o próprio filho e não me pergunte como, quando ele fala o cordeiro para si Deus proverá, mas ele coloca uma venda no filho, ele faz o altar, ele deita o menino, ele levanta o cutelo. E o interessante é que nessa passagem, como aqui, vai provar que não é o esforço de Abraão, não é a obediência do seu filho, o Isaac vai fazer com que o animal seja amarrado, mas é a misericórdia do Senhor e a graça de Deus. Não é o nosso esforço que faz o milagre acontecer. A gente sempre tem pontuado isso e deixando claro que nós não conseguimos convencer Deus com os nossos sacrifícios, né? Deus em Isaías vai dizer assim, há separação entre nós, porque há pecado. Então, estou enojado do sacrifício que vocês trazem, essa montoeira de sangue que é derramado. O jejum que eu quero que vocês façam é ajudar o pobre, necessitado, parar de oprimir as pessoas que têm menos. Apontar de dedo do meio de vocês. Se vocês fizerem isso, eu não preciso de boi. Até houve uma situação, né, que Davi reconhece, né? E Davi fala: Senhor, se o Senhor quisesse, eu te daria. Sim. Mas Deus fala: não preciso. É como se Deus dissesse para ele: todos os bois são meus, está só preso. Mas o dono... A vaca também. É tudo meu. Então, irmãos, é interessante, concluindo aqui essa lição, que sirva para nós de modelo, né? Que sirva para nós de aviso, que eu posso começar bem, com a promessa, cheio do Espírito Santo, mas eu posso incorrer em caminhos que vai me levar à derrota, não por causa de Deus, mas por causa das minhas atitudes. Aqui alguém pode falar: não, mas Deus poderia ter feito A e B. Não, Saul, ele perdeu o temor, e quando ele perdeu o temor, ele perde a sensibilidade espiritual. Ele perdeu a sensibilidade espiritual, ele volta a cometer os mesmos pecados, ele volta aos mesmos erros, tira a sua própria vida no ato de desespero e encerra ali a sua geração. Que Deus possa nos abençoar, né? Continuar nos abençoando e